Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquele que é tido como o primeiríssimo e mais importante mandamento na mística judaica. E olha, é bem provável que a resposta vá surpreender. Se prepare, porque vamos direto na raiz de tudo. Bom, vamos começar essa com a provocação. E se a base de toda a vida espiritual não for o amor, como a gente geralmente pensa, mas sim o temor? Soa meio esquisito, né? Contraintuitivo, talvez? Pois é exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje, com base nos ensinamentos do Zohar. E tá aí, o Zohar, um dos textos mais centrais da Cabala, diz com todas as letras que o temor ao Criador não é só mais um mandamento, ele é o mandamento. É chamado de Reshit, o princípio. Pensa nele como o portão de entrada para a fé, o alicerce onde o mundo inteiro se apoia. Sem ele, nada mais fica de pé. Mas na prática, o que isso quer dizer? Ok, para a gente entender o que é o verdadeiro temor, primeiro a gente precisa limpar o terreno, sabe? Tirar da frente aquilo que ele não é. A maioria de nós tem uma ideia meio errada do que significa temer a Deus, e o Zohar é bem direto sobre isso. Então, vamos desconstruir essas ideias agora. Olha só que interessante. O Zohar divide esses temores falsos em dois tipos. De um lado tem aquele medo de punição aqui, nesta vida. Medo de ficar doente, de perder dinheiro, de sofrer. Do outro lado, o medo da punição no além, sabe? O medo do inferno. Os dois parecem até motivos bem lógicos para andar na linha, não é mesmo? Mas o Zohar diz que a raiz da questão não é nenhuma dessas. E aqui está o pulo do gato. Por que esses dois tipos de temor são considerados falsos? Porque a motivação, no fundo, é egoísta. É tudo sobre evitar a dor para si mesmo, ou garantir algum benefício para si mesmo. O foco não está no Criador, mas no nosso próprio bem-estar. Vira uma relação de troca, não uma conexão espiritual de verdade. Então, beleza. Se não é medo de castigo, o que é afinal? É aqui que a gente chega no coração da nossa conversa. É agora que acontece uma virada de chave total na nossa perspectiva sobre o que é temer. O verdadeiro temor não é pavor, é reverência. É aquele sentimento de assombro, sabe? Que arrepia a gente quando percebe a imensidão e o poder do Criador, a fonte de absolutamente tudo que existe. É entender que perto disso, o resto é pequeno. Não é medo do que pode acontecer comigo, mas um respeito profundo por aquilo que é. E essa citação, nossa, ela é perfeita. Pensa assim: duas pessoas podem estar fazendo a mesmíssima coisa, a mesma ação, o mesmo ritual. Para quem olha de fora, elas são idênticas, mas a diferença espiritual entre elas é um abismo, e essa diferença mora inteirinha na intenção. Uma pode estar agindo por medo egoísta e a outra por pura reverência. Isso nos leva a uma conclusão muito forte. É impossível julgar o nível espiritual de alguém só pela aparência. A jornada de verdade, o trabalho pesado, acontece do lado de dentro, nos pensamentos, na intenção. A intenção é tudo. Agora a história fica ainda mais intrigante. A revelação sobre a natureza desse verdadeiro temor não foi algo feito de qualquer jeito. Rabi Shimon, a quem o Zohar é atribuído, chegou a hesitar em compartilhar esse segredo. Por quê? O que tornava isso tão perigoso? Olha só o dilema dele nas próprias palavras. Ele tinha medo de que, se revelasse esse segredo, aqueles que ainda não tinham corrigido suas intenções egoístas, os pecadores, pudessem usar esse conhecimento como um atalho. A punição, no sistema do Zohar, não é maldade, é um mecanismo de correção. Então, dar a chave para evitar a punição sem que a mudança interna aconteça atrapalharia todo o crescimento espiritual da pessoa. Para a gente entender o peso disso, precisamos voltar lá no Jardim do Éden. Primeiro, Adão peca na árvore do conhecimento, misturando bem e mal dentro de si. Depois, o Criador o proíbe de chegar na árvore da vida. E por quê? Para evitar que aquele estado corrompido se tornasse eterno. O verdadeiro temor, essa intenção pura, é a chave para voltar à árvore da vida, mas é uma chave que só pode ser usada por quem já fez a lição de casa, por quem já separou o bem do mal dentro de si. Revelar o segredo antes da hora seria como dar imortalidade para um estado de desequilíbrio. Então, o que acontece quando essa mitzvah tão fundamental do temor é ignorada ou mal compreendida? As consequências, segundo o Zohar, não são nada pequenas, e elas estariam codificadas logo no comecinho do Gênesis. Esse verso famoso, "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas", é lido aqui não apenas como uma descrição da criação do mundo, mas como um mapa. Um mapa das 4 punições que vêm para quem transgride o mandamento do temor.
Cada palavrinha em hebraico aqui representa um tipo de consequência espiritual. Vamos decifrar isso. O Zohar conecta cada palavra a uma consequência. Torro, ou sem forma, é como um estrangulamento, que simbolicamente corta o fluxo da vida, da inspiração sagrada. Vorro, que é caos, é como ser apedrejado por pensamentos impuros e caóticos que ficam nos bombardeando. Shoshek, as trevas, é como uma queima por dentro, um fogo que consome a energia vital, a alegria. E por fim, a ausência de Ruach, o Espírito Divino, leva à punição mais severa, a decapitação, que simboliza a desconexão total da fonte. Cada punição, veja bem, é um espelho da desordem interna que a falta do verdadeiro temor cria. E assim, depois de toda essa viagem mística, o conceito todo aterrissa numa pergunta bem pessoal e prática. O rabino Baruch Rashlag resumiu o verdadeiro temor não como pavor, mas como um desejo constante, altruísta que vê nesse pensamento. Será que eu fiz tudo o que eu podia pelo Criador? Será que existe algo mais que eu possa fazer por ele? No fim das contas, o verdadeiro temor não é sobre o que se teme perder, mas sobre o quanto se anseia por se conectar e servir. É uma pergunta que não nos deixa com medo, mas sim com um propósito.